Seja bem-vindo, vocês estão na central de vendas exclusivas do CT Segurança e nesse mês quem está com a gente é a Combox, uma fabricante 100% brasileira de produtos de segurança eletrônica e parceira aqui do CT Segurança. Olá pessoal, meu nome é Ricardo Rauco, eu sou CEO da Combox Tecnologia. A Combox é uma empresa especializada no desenvolvimento de hardware e software para o segmento de segurança eletrônica. A Combox tem 5 linhas de produtos para esse segmento. Nós temos controle de acesso, temos alarme corporativo, temos software PSIM, temos software para controle de data center e temos também uma solução completa de hardware e software para automação IP voltada para o mercado de segurança eletrônica, que é o assunto do dia. A nossa linha de automação IP ela consiste de hardware e software. A nossa linha de hardware se chama Multi-IO, extremamente robusta, extremamente simples e com uma ótima relação custo-benefício. Esses módulos eles são utilizados para qualquer aplicação que vocês queiram ligar alguma coisa ou queiram monitorar um sensor. Eles já são utilizados por vários softwares de VMS, a grande maioria. Os módulos são muito robustos, eles não dão manutenção, eles funcionam também como CLP. Vocês podem fazer uma programação no notebook de vocês, é uma tabela, não é nem programação. Vocês enviam esse programa para essa placa e os módulos passam então a executarem lógicas que vocês mesmos programaram. O mercado de segurança eletrônica tem muitas outras oportunidades, ou seja, é um novo nicho de mercado que vocês podem explorar, agregando valor ao serviço de vocês. É isso, pessoal. Agora que você já conhece um pouco mais sobre a Combox, quer conhecer um pouco mais ainda, link na descrição de uma live que nós fizemos, onde você vai entender muito mais sobre as multi-IO, sobre a automação IP e como ela pode trazer dinheiro e benefícios para você, seu cliente. Tem que aproveitar a oportunidade que a Combox traz de 11 a 25 de agosto. Você vai poder comprar qualquer um dos itens da linha de automação IP com 10% de desconto. E além de poder comprar com 10% de desconto, se inscrevendo no site que está na descrição, você também concorre a um tablet. Olha que fantástico! E você ainda vai concorrer, caso seja o integrador que trouxer o melhor negócio para a Combox. Além de ganhar um tablet, você também pode ganhar R$1.000 de premiação. É isso aí. Então, não perde a oportunidade e vamos lá. Boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal do CT no YouTube. Estamos de novo trazendo conteúdo de qualidade para você. Então, antes de mais nada, a gente vai primeiro pedir as 3 regrinhas básicas de ouro, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora e se inscreve e também ative as suas notificações. E aproveita também e deixa o seu like, afinal de contas, todo esse trabalho aqui é para ajudar a gente a levar esse conteúdo para muito mais gente. Então, não se esqueça, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like. Estamos aqui mais uma vez para falar a respeito, né, do nosso programa do coração, o Arquitetura da Segurança, com meus grandes amigos aí que estão sempre comigo. Bom dia, João Jauiche, tudo bem? Bom dia não, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. Espero que estejam bem com todos. Percival, grande abraço. Fernando, Reinaldo, bem-vindo e obrigado pela participação. Boa tarde a todos aí, senhores. Grande prazer estar com vocês aí. Show de bola. E boa tarde, Percival Barbosa, meu primo. Boa tarde, primo. Boa tarde, João, Fernando, Reinaldo e todos que estão nos assistindo. Espero que a gente tenha hoje um programa muito interessante, cheio de truques, cheio de manobras, né? Que esses caras andaram fazendo no cliente para a gente conseguir resultado. Tá? Muito bom, então. Espero que todos aproveitem. Vamos lá, então, nossos convidados. Boa tarde, Fernando Souza, como vai? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem com vocês aí? Um enorme prazer estar com todos vocês aí, participando dessa oportunidade aqui, como disse o meu amigo Percival, cheio de truques técnicos aí e manobras técnicas para resolver o problema do cliente, né? Que esse é o nosso grande objetivo. Grande prazer, pessoal. Show de bola. E com ele, Reinaldo Lozano, que eu estou sempre vendo nos chats aqui do nosso canal, né? Eu finalmente conheci você pessoalmente, ou quase isso, né, Reinaldo? O prazer foi meu. Obrigado pela participação dessa live. Eu agradeço ao Percival também, a você, Silvano, esse convite, para a gente compartilhar conhecimento e também ter também essa visão mais eclética da estrutura, né, que a gente andou fazendo. Essa live está me cheirando uma gambiarra muito bem feita, mas tudo bem, vamos lá. Como o pessoal fala que eu sou mestre da gambiarra, né? Mas a minha gambiarra já é gambiarra mesmo. Pelo jeito, vocês fizeram adaptações técnicas de altíssima performance, não é isso? Exato. Por aí, viu? Por aí, gente. Então, na verdade, Fernando, o que aconteceu foi o seguinte, né? Nós entramos lá nesse cliente, é uma indústria
automotiva multinacional, tá certo? Que tem uma operação aqui próximo de São Paulo, só para dar uma ideia do tamanho do negócio, são aproximadamente 1,5 milhão de metros quadrados de terreno. Uma grande parte desse terreno é Mata Atlântica preservada, para vocês terem uma ideia. Tinha na época, né, estamos falando de aproximadamente 2011, 2012, quando foi implantado o projeto, 3 mil funcionários headcount e 3.500 terceirizados. Tá? Então, era uma operação bem grande. Tá? Nós entramos para redução de custo através da consultoria, que entrou junto com a gente. E o que nós fizemos? Uma análise de vulnerabilidades, cruzando com estatísticas deles, de ocorrências, e com isso a gente definiu onde a gente poderia intervir que traria resultados de redução de custo que pudessem viabilizar o projeto. Então, nós entramos com arquitetura, tecnologia, infraestrutura e depois a própria operação da segurança, que é da própria indústria. Tá? Então, o quadro geral foi esse. Identificamos os pontos onde haviam joias, né, que a gente poderia explorar e que, com alterações de arquitetura e modificações de arquitetura e introdução de tecnologia, o custo seria reduzido. Conseguimos um resultado muito bom em redução de custo, coisa de R$600 mil ano de redução, tá certo? Entre 600, 500, mais ou menos. E essa operação já tem 8 anos. Tá? O integrador entrou com a tecnologia e entrou com toda a tecnologia no regime de OPEX. Tá? E para vocês terem uma ideia do sucesso desse negócio, até hoje ele ainda opera aquele sistema, que é o Fernando Souza, que está aqui, da Imagisec. Então, foi um sistema aprovado e comprovado, inclusive, pelo tempo. Sim. Tá? Só para fazer essa introdução, para que todos tenham uma informação de como a coisa ocorreu, tá certo? Então, aí é a palavra com vocês aí. O João é especializado nisso também, então ele vai ter muito... Vai sabatinar vocês aí, quem mandou vocês aceitarem o convite. Ninguém mandou. Não seria uma sabatina. Aceitaram por livre e espontânea vontade, tá certo? Nome e prazer. Não seria uma sabatina, mas é mais para poder despertar e levar a curiosidade para os nossos colegas que estão nos assistindo agora. Eu gostaria de começar com uma visão um pouco mais ampla, antes nós irmos para o ponto propriamente dito do trabalho que foi desenvolvido. Se a gente pudesse, entre Fernando e Reinaldo, lembrar ou destacar os fatores críticos de sucesso que contribuíram para que toda essa engenharia ou essa combinação que vocês fizeram deste projeto pudesse ser levado a cabo. Os fatores que mais chamam a atenção, que foram críticos para o sucesso dessa empreitada. Eu acho que o Reinaldo, que era o responsável por toda a infraestrutura técnica junto ao cliente na época, eu acho que ele poderia contextualizar a estrutura, estabelecer uma linha cronológica aí de quais foram os pontos mais marcantes, e eu acho que eu posso entrar no momento 2 aí, dando um pouco de zoom em cada uma das ações que nós participamos aí. Podemos seguir assim, Reinaldo? Tranquilo. Então, vamos lá. Então, o cliente ele já existia uma instalação pré-configurada que há muitos anos já tinham estabelecido algumas câmeras, um sistema já antigo time-lapse ainda, como instalado, existia uma estrutura de câmeras instaladas no cliente, no caso das câmeras, e essa estrutura ainda eram todas ela via cabo coaxial ainda, né? Uma estrutura de conexão ainda de alguns pontos, né, raros pontos que eles conseguiam fazer, porque, como o próprio Percival disse, a área é muito grande lá do cliente. O cliente era, na verdade, uma fazenda anteriormente, né? Eu tenho histórico mais ou menos de trabalho lá, então a fábrica em si era uma fazenda, então era bem grande. E o que acontecia?
eles tinham alguns pontos de instalação que eram os pontos de passagem de cabos onde a tecnologia na época conseguia ou tinha suas restrições de conectividade. E aí o que aconteceu? Com o tempo, houve a necessidade de aumentar a capilaridade, a quantidade de câmeras, e com isso houve a necessidade também de trocar essa tecnologia da empresa que fazia essa implementação dessas câmeras, a gestão da parte da TV. E na época, as pessoas que eram responsáveis, como eu tinha um contato com eles e tinha esse envolvimento de instalação, que já tinha histórico, eles vieram conosco para procurar e perguntar o que seria possível, né, na época fazer. Porque existiam outras opções de instalação, como fibra óptica, como outras, mas a tecnologia ainda era muito nova e cara ainda, né? E na época nós estávamos já pesquisando alguma coisa para fazer em termos de estrutura que fosse uma possível adaptação do que tinha de infraestrutura atual. E conciliou na época de ter feito uma migração do sistema de telefonia e ter trocado todo o cabeamento de telefonia interno da fábrica. Utilizava CTP-APL, cabos robustos, cabos geleados. Então já existia uma malha de 72 mil conexões dentro da fábrica, já que possibilitava alguma coisa em termos de par trançado. E aí a gente começou, naquela época, acho que em 2002, 2005, mais ou menos, a gente começou a pesquisar alternativas de que pudesse não ser tão cara, né? Não ser tão cara a adaptação para uma fibra óptica, que naquele instante era ainda muito caro, e uma alternativa que aumentasse a capilaridade e a quantidade de câmeras. Então nós fizemos o quê? Nós começamos a distribuir alguns balões naquela época, que até o Fernando lembrou que eu passado o tempo eu não conseguia lembrar, que era da NVT, são uns balões amplificados. Então eles faziam essa conversão de toda a estrutura desbalanceada para balanceada em cima do par trançado. E exatamente o par trançado, fizemos os testes, né, as provas de conceito em cima do cabeamento telefônico, né? Como o cabeamento era muito bom e tinha uma estrutura também de quadros aterrados, houve a possibilidade de fazer essa prova de conceito. Bom, nós pegamos dois pontos mais críticos, que é a forjaria, que tem alto índice de ruído eletromagnético, né? Eles trabalham com sistemas industriais, conversores, inversores de frequência. Também pegamos o ponto mais distante, que chegava a 2 km de distância. E fizemos o POC em cima disso, né? Em cima dessa estrutura, um cabeamento de par trançado. E houve um excelente resultado nisso. E aí a gente possibilitou a expansão desses pontos e foi incluído toda uma estrutura mais possível, né? De maior distribuição de câmeras. E foi montado aqui um painel onde ficavam todos os balões ativos da NVT e chegavam os pontos através do cabeamento telefônico. Até na época, muitas pessoas falaram, não, isso não vai funcionar, porque cabeamento telefônico ele tem uma estrutura de capacidade em termos tanto de impedância quanto de indutância mútua, enfim, todos os parâmetros que tem esse cabeamento, né, inerentes do cabeamento telefônico. E nós conseguimos, através dos balões, fazer essa adaptação, fazer um casamento de impedância, controle de nível de potência. E aí, esse painel, que era o que chegava da empresa que fazia essa gestão e essa implementação do CFTV na época. Quando chegou o pessoal, né, no caso, quando chegou o Percival, ele se deparou exatamente com essa estrutura de balões distribuídos pela fábrica já ativos, né? E aí houve toda essa gestão, todo esse projeto que o Percival desenvolveu para fazer essa adaptabilidade, né, essa migração dessa estrutura toda que nós tínhamos feito anteriormente em cabeamento telefônico, para que possibilitasse, além de uma modernização dessa estrutura, a implementação de maior resolução de imagem e tal.
Eu acredito que até então isso aí já dá uma visão do antes dessa estrutura aqui, esse grande projeto que o festival tocou lá. Né? Eu acho que já deu para dar uma ideia já do que nós encontramos dessa particularidade, dessa restrição orçamentária que o cliente tinha, a gente teve que fazer não digo gambiarra, porque isso na verdade não foi bem gambiarra, né? Foi na verdade uma solução técnica que a gente conseguiu desenvolver para essa restrição. O Silvano chamou de gambiarra. Ele chamou de gambiarra. Pode ser considerado, né? O João e Silvano, deixa eu colocar para vocês aí um pouco mais, com outras palavras, aí, o que o Reinaldo colocou para a gente aí. O desafio que nós encontramos nessa empresa, ele teve alguns aspectos singulares aí, que foi no tocante ao seguinte: o primeiro momento a gente tinha uma sequência de equipamentos, câmeras analógicas, usando os nossos famosos balloons, né? E elas migravam para um conjunto de DVRs. E o Percival, aí, através da nossa parceria, o Percival sempre foi uma pessoa muito interessada em tecnologia, uma pessoa extremamente vocacionada em trabalhar nos limites tecnológicos do que tem para ser levado ao cliente, e ele nos procurou aí, e nós somos parceiros autorizados da Indigo Vision, vocês devem conhecer, uma empresa do Reino Unido, né, que trabalha com uma plataforma de câmeras aí que vai até 100 mil câmeras, estrutura distribuída e tudo, e a Indigo, ela trazia aí uma novidade para o Brasil, que eram os encoders de vídeo, né, que permitiam que a gente pegasse câmeras analógicas, inseríssemos essas câmeras analógicas nas caixinhas dos encoders, né, e transformavam essas câmeras em câmeras IP. E a partir daí a gente trafegava elas como se fossem dispositivos de rede. Nós conseguimos fazer o ping agora nas câmeras, conseguimos ver MIB1, MIB2, conseguimos ler as tabelas SMTP dos equipamentos. As câmeras estavam vivas agora, a gente conseguia ir até quase a outra ponta do outro lado. E esses dispositivos, o Percival, não satisfeito, né? Ele queria que essas câmeras fossem móveis, queria áudio bidirecional, queria também que a gente tivesse sistema de alarme com inputs e outputs integrados ao sistema, a plataforma permitia isso com grande folga, né? E aí, ao a gente colocar isso na rede, tudo estava previsto para que a gente usasse uma rede de fibra ótica ou uma rede Cat5 na época, né? Cat5e, acho que estava sendo implementado na época, né, Reinaldo? Mas nós encontramos um entrave lá na época, que foi o pessoal da consultoria que não liberou lá, da TI, não liberou para que a gente usasse a fibra ótica disponível no cliente. Começaram a criar uma série de barreiras e criando um delay para a implantação do projeto. E aí, trocando uma ideia com o Percival, trocando uma ideia com o nosso amigo Reinaldo, que é uma pessoa que é profundo conhecedor aí da parte tecnológica de redes e tudo, entende tudo de telefonia, de redes, né? A gente trocou uma ideia e eu venho do mercado, lá de trás, quando eu era menino, eu vinha do mercado de provedores. E nós usávamos lá já na época a tecnologia para cabear os prédios, aqueles DSLAMs. E o DSLAM é um equipamento que permite a gente fazer uma modulação da frequência de voz de dados em diferentes frequências, usando para isso o par trançado no caso de telefonia. E aí nós levamos um DSLAM para o Reinaldo, tínhamos os modems que faziam a conversão do outro lado para o DSLAM, ou seja, a gente subia em cima de uma linha telefônica, no caso, um ramal interno, e descia do outro lado. Descia a linha telefônica, mas também a gente modulava aí dados ao longo do caminho. Então, por um ramal de telefonia, a gente conseguia trafegar dados e conseguia manter também aquele ramal de telefonia pré-existente. E o Reinaldo olhou e falou: rapaz, esse negócio é legal. Vamos botar para funcionar aqui, que isso aqui está legal. E o nome dessa tecnologia é o VDSL2, a mesma que o Speed usa, a mesma que a Telefônica usa aí, né? Então, a gente criou, vamos falar, um Speed dentro da infraestrutura do cliente. Como o Percival citou anteriormente, o Reinaldo citou anteriormente,
lá é uma infraestrutura muito grande, é uma fazenda o lugar. E as distâncias entre os prédios são enormes lá internamente. E havia todo um cabeamento telefônico indo para um lado, indo para o outro, com distância de quilômetros. E aí surgiu-se a dúvida aí, vai dar conta de trafegar? O paper do fabricante dizia 7,5 km. E aí conseguimos lá uma distância tranquila de 2,5 km, lá até uma estação de tratamento de água, do outro lado lá da empresa, foi o nosso teste, a nossa prova de conceito, para que a tecnologia fosse aceita e endereçada internamente, né? Então, aqui, isso separado da rede deles, da rede de dados da empresa propriamente dita? Separado, porque a rede de dados ela não foi disponibilizada para a gente, porque ela já foi saturada, a fibra ótica dele estava sendo implantada, mas com uso exclusivo para TI, e nós montaríamos uma rede 2 de fibra ótica. Mas sim. E o Percival tinha pressa para implantar. E aí, a única opção que nós vimos na época foi, olha, nós temos aqui a rede de telefonia do PBX. E na época, o pessoal da TI, até que era uma consultoria externa, duvidou. Falou, isso não funciona. Falou, vai funcionar e vai dar certo. Foi aí com o apoio do Reinaldo, o pioneirismo aí do Percival, que sempre encorajando a gente, nós colocamos o Dislan em ação, estabelecemos os pares. Só um parênteses. Essa rede... Com o apoio do cliente, tá? O apoio do cliente. O cliente apoiava esse tipo de coisa. Tudo. Exatamente. Isso é um ponto muito importante, que o cliente sempre solidário a inovações também lá. E aí nós conseguimos fazer o quê? Nós migramos de uma rede que estava em cima de alguns pontos em coaxial, ou NVT, em cima de NVT, os balões aí, né? Em cima de pares trançados. A gente migrou isso por uma rede IP em cima de um cabeamento de telefonia de PABX. E conseguimos, com isso, fazer a migração de um CCO que estava numa portaria, migramos para um ponto interno do cliente, num prédio, um segundo andar lá, rapidamente, só fazendo uma mudança de caminho de um DG para outro DG. E, com isso, os sistemas passaram a funcionar partilhados ali. E foram outras inovações do projeto principal. Esse ponto que o Fernando está falando é assim, nós construímos um CCO temporário, enquanto a arquitetura do novo CCO não ficava pronta. Entendi. Para depois transferir para o CCO quando fosse inaugurado, entendeu? E para isso a gente usou uma sala do prédio administrativo que eles disponibilizaram para nós. Tá? Então foi uma operação. E também, depois eu queria que vocês falassem, eu aqui, como eu supervisionava o trabalho, né? Mas um dia, uma noite, uma madrugada, vamos dizer assim, eu me deparei com uma parede de encoders. Eu acho que tinha uns 60 encoders, alguma coisa desse tipo, eles sabem melhor do que eu. Sim, era uma quantidade por aí, era em torno de 60. Uma parede de encoders para fazer a migração do AP, que foi feita em tempo recorde. Se eu não me engano, eram 50 câmeras, mais ou menos, que existiam, que a gente depois, no final do projeto, isso foi duplicado, né? Duplicado. Tá? Mas só fazer essa observação. Pode continuar, Fernando, obrigado. Sem esquecer também, Percival, que naquela época nós tínhamos, anteriormente no painel, nós tínhamos os balões que eles traziam o sinal do vídeo composto das câmeras através dos balões NVT, e tínhamos também das câmeras, também por par trançado de telefonia, uma rede 485 para o PTZ, para o controle da mesa, para fazer uma mudança dos PTZs. Então, a mudança é assim, ela foi de par trançado, no caso, trazendo sinais dos balões para dentro da estrutura, e depois ela também foi usada, a rede de telefonia, para trafegar o sinal do Dislan, que na verdade nós fizemos o quê? Nós fizemos um speed dentro da central, né? Nós criamos um provedor de ADSL dentro da central. Então, qualquer ramal se transformava numa estrutura de dados, comportando voz de dados, no caso poderia ser no caso do vídeo, como no encoder, e nós também tínhamos também a estrutura de PTZ trafegando também no cabeamento do telefone. Ô, Reinaldo,
eu só pedir uma coisa para Pois não. você. O seu áudio está pipocando muito. Eu não sei se é a sensibilidade do seu microfone ou se talvez seja melhor você ficar direto no celular sem o microfone. Que conforme você se mexe, eu percebo que mexe tá. o fone, ele vai pipocando aqui para a gente. A gente já pegou isso outras vezes aqui, né? Agora, do que vocês estão passando para a É que eu gente... estou falando muito alto. Não, às vezes só o roçar do microfone aqui, às vezes ele pipoca, né? Ah. Ou às vezes pode ser a própria Entendi. conexão do computador. O que vocês fizeram, na verdade, eu me lembro que em 2010 eu vendi muito desses encoders, né? E era uma solução, né? A gente brinca de gambiarra, mas era uma baita solução em muitas situações, né? Porque não tinha a câmera IP que existia aqui no Brasil, era raríssimo, com preço lá em cima. E esses encoders, a maioria deles, a gente tinha com custo muito bom. Eu lembro que a gente fez um projeto onde a gente colocou speaker com gravador na ponta. Então, um cliente lá do Campo Grande trabalhava no pré-crime. Então, quando o monitoramento dele percebia que tinha algum transeunte ali andando, olhando a porta, sabe, mexendo no portão e tal, ele soltava um relé que estava lá no encoder, de onde ele estava vindo a câmera, que estava plugada nele, ele batia o relé e saía a gravação. Olha, nós estamos olhando, por favor, né? Cuidado com a sua conduta. E, cara, foi fantástico na época, né, cara? Isso é muito legal. Agora, Revolucionário. cara, é pensar à frente, isso é fantástico. E TI, eu venho de TI, né? Conheço bem o pessoal, e TI sempre tem uma resistência muito grande a esse tipo de coisa, né? Então é complicado mesmo vencer isso às vezes. Então, Silvano, e a questão primordial da parte de dados é assim, quando você usa a rede do cliente, meu som melhorou ou não? Não, continua instalando ainda. Tá. O que aconteceu? Quando você usa a estrutura do cliente na parte de dados, nós temos um problema sério, que é a parte de throughput dos equipamentos. Ou seja, é a parte da capacidade de processamento do core central, no caso, e toda a estrutura de distribuição. Então, o cliente, muitas vezes, ele tem a preocupação, nossa, eu vou trafegar vídeo dentro da estrutura de rede, e isso não vai competir com outras aplicações inerentes internas da própria estrutura de servidores dentro da rede. Então, é a preocupação. Então, quando você usa a rede do cliente, existe sempre essa preocupação de você afetar o throughput, ou seja, afetar o poder de processamento do core. Então, isso aí é que levou muitas vezes, naquela época também, né, porque o throughput não era tão alto nessa época, então existia essa preocupação do setor de TI, né, que é louvável, mas é assim, por isso que aceita a necessidade de você fazer um site survey extremamente aprofundado quando você trabalha com estrutura, que você tem que fazer esse tipo de utilização da malha que o cliente já tem dentro, né? A gente sempre briga em relação, inclusive uma vez eu fiz uma live com o Wagner Camilo sobre a necessidade da execução de um excelente site survey dentro do cliente para mapear exatamente esses potenciais riscos, esses potenciais problemas que podem ocorrer, entendeu? Belíssimo trabalho, hein? Puxa vida, deve ter tirado muita noite de sono de vocês aí. Tem alguns cabelos brancos aqui, viu, João? Fruto disso. Só você, por sinal. E agora, alguns cabelos a menos também. Agora, Percival, esse trabalho que a gente falou, que parou agora sobre uma questão fortemente técnica, teve alguma influência, vocês tiveram que interceder em alguma questão de arquitetura, mudança de entrada, portões, etc., para que isso fosse dado continuidade? Como eu te falei antes, o início do trabalho foi uma análise de vulnerabilidades, ok? Onde a arquitetura, obviamente, está inserida. Uhum. Tá? A partir dessa análise e de estatísticas que a própria indústria já tinha, de ocorrências, né? de segurança patrimonial ao longo do tempo da existência dela, a gente conseguiu separar, vamos dizer assim, as joias, tá certo? Dentro
todo aquele processo, quais são as joias? O que foi considerado joia? Foi considerado locais, pontos, onde a gente poderia intervir com tecnologia e com arquitetura e tecnologia e que dessem resultado em termos operacionais, em redução de custo. Isso foi feito e o projeto foi concentrar toda essa questão técnica que eles estão colocando foi para atender a automação de processos que seriam necessários para a redução de custo operacional. Tá? E aí a arquitetura interviu. Nós fizemos praticamente 5 intervenções macro, assim, vamos dizer, na arquitetura. Tá? Uma, nós deslocamos um estacionamento de visitantes que estava em conjunto com o estacionamento de ônibus fretados. Tá? Isso, existia muito risco de manobra, batida de ônibus com visitante, etc. E exigia um posto de um vigilante para ficar controlando aquele trânsito. Tá certo? Intervimos na portaria. Nós tínhamos lá 2 portarias, uma para funcionários, outra para visitantes, e a entrada no meio, só que as 2 portarias não se viam. Uma não olhava a outra. E eram do lado uma da outra. Então, nós reformamos, abrimos as portarias de modo que um pessoal só pudesse cuidar das 2 e vigiar as 2 ao mesmo tempo. A portaria de visitantes exigia, dentro dela, mais um vigilante para controlar o acesso, porque os vigilantes que controlavam a portaria de funcionários não enxergavam a outra portaria. Sim. Nós intervimos no CCO. Eles tinham, vamos dizer, um CCO, se é que pode se chamar aquilo de CCO, mas era um quartinho, 2 metros por 2 metros, com um monte de cabo, de equipamento. Eu tenho fotos disso. Tá? E um sujeito lá dentro, no escuro, com ventilador, para monitorar todo aquele sistema que o Reinaldo descreveu, que foi o legado que a gente pegou quando chegou lá. Tá certo? Nós tínhamos um estacionamento de visitantes, provavelmente a uns 500 metros. Lá as distâncias eram todas nessa dimensão, né? Que exigia também um vigilante, porque o estacionamento era manual. A entrada e saída era manual. A gente tinha um estacionamento de carga, tá certo? Ou seja, caminhões, né, de logística que chegavam, onde eles estacionavam praticamente a 700 metros da entrada de carga propriamente dita, a balança e etc., mas eles estacionavam para acertar o horário. Porque às vezes chegavam antes do horário de entrada, então eles estacionavam, né, nesse pátio, vamos dizer assim, de estacionamento, e isso era completamente aberto. Tinha um banheiro destinado aos caminhoneiros que era usado pelo público em geral. O público da... Exatamente. O público da calçada ia usar o banheiro dos caminhoneiros. Estava tudo aberto, tá certo? Isso era um risco para os próprios caminhoneiros, né? Porque às vezes as esperas podiam ser longas, esperas de 2, 3, 4, 5 horas, tá? Com aquelas carretas carregadas. Tá certo? Então, nós isolamos e automatizamos esse estacionamento também, sem a necessidade de intervenção humana. Tá? Então, os caminhoneiros chegavam, entravam num lugar seguro, podiam aguardar tranquilamente o seu horário de carga ou descarga, até serem chamados, tá certo? E depois iam para a entrada de carga propriamente dita. Então, nós fizemos essas 5 intervenções, assim. E aí, aplicamos tecnologia nisso. Então, as tecnologias que a gente precisava eram essas. Nós precisávamos de câmera IP, precisávamos de câmeras PTZ, porque todo o perímetro passou a ser monitorado por câmeras PTZ. Os estacionamentos passaram a ser monitorados com câmeras PTZ, com áudio bidirecional. Você podia chamar o caminhoneiro pela câmera,
tá? Os estacionamentos, inclusive de visitantes, foram automatizados. O estacionamento de visitantes virou quase um estacionamento de shopping. Você entrava, pegava um ticket, depois para sair você validava na portaria, tá certo? Então o público não podia usar o estacionamento, tá certo? E o CCO passou realmente a ter condições operacionais. Inclusive, o CCO passou a ter banheiro privativo, uma mini copa, entrada blindada, anticâmera e etc. Tá certo? E o Fernando não citou, mas a plataforma, a rede que foi colocada, o VSM que foi colocado lá, permitia LPR, reconhecimento de placas, e reconhecimento facial. Uhum. Tá? Bacana. Que foi Controle de colocado. acesso também, né, Percival? Que você Isso. estabeleceu também controle de acesso. Isso. Controle de acesso, foi trocado todo o software, um software que foi integrado ao SAP, tá? Ou seja, contratações e demissões eram automaticamente carregadas no controle de acesso, Uhum. tá certo? De modo que não tivesse um gap, tá Sim. certo? Refeitório, né, Percival? O refeitório foi integrado para... Um grande problema. Era um grande problema, controle de refeições, passou a ser integrado e a gente passou a saber quem pode ou não usar o refeitório e ter refeições à disposição. Muitas vezes, visitantes, como a indústria é longe de São Paulo e não está exatamente num centro urbano, era uma fazenda, como o Reinaldo colocou, às vezes você não tinha disponibilidade para almoçar fora, vamos dizer assim. Se você é um visitante, se você é um prestador de serviços, se você é um consultor. Então, eles autorizavam você utilizar o refeitório. Só que isso já era autorizado no seu cadastro. Quando você se cadastrava, tá certo? Na sua autorização já autorizava ou não você a utilizar o refeitório. E aí você, normalmente, ia lá e utilizava o refeitório, e a contagem das refeições batia. Tá certo? Porque costumava não bater. Entendi. Tá certo? E vocês citaram também como um fator importante a participação contínua do cliente. Então, imagino que, apenas para poder ilustrar para a nossa assistência, foi elaborado um projeto, foi apresentado e, ao longo das fases, havia alimentação, ajustes, comunicação constante com o cliente para atender e ajustar a sua demanda. É isso? Exatamente. Isso aconteceu muito. Aliás, esse foi o fator fundamental. Tá certo? Sem essa integração com o cliente, ou seja, o cliente também queria buscar esse resultado do projeto. Então, num projeto dessa dimensão, você sabe muito bem, às vezes você encontra obstáculos. Às vezes. Às vezes. Foi generoso. E às vezes os obstáculos são grandes, tá certo? Sem a participação do cliente, a nossa, tentando coordenar esse assunto, a do integrador, com opções de tecnologia, tá certo? Da TI, comunicações, também com alternativas e opções de tecnologia, a gente não conseguiria superar. Isso tudo sem solução de continuidade. Essa migração toda de analógico para IP foi feita em 6 horas, durante uma noite, que o Reinaldo, que é mais do ramo, pode dizer, deve ser recorde mundial, deve estar no Guinness Book, certo? Porque foi realmente uma migração complicada, tá? Porque depois, e era provisória, funcionava um CCO provisório numa sala no prédio da administração, e o CCO definitivo, que estava sendo reformado e construído, ficava a 300 metros de distância. E depois tudo isso foi interligado por fibra ótica no final. Tá certo? Porque, paralelamente, com a TI, a gente foi construindo trechos de fibra ótica que não existiam, tá certo? Com switches, roteadores, etc.,
que aí a gente conseguiu, inclusive, formar um anel depois, no final. Um anel óptico que daí tinha uma base para a expansão futura, como a indústria necessitasse, para atender às outras questões de vulnerabilidade e de risco que não puderam ser atendidas nessa etapa, porque essa etapa tinha o objetivo de reduzir custo para poder financiar o projeto. Sim, sim. Entendi. Entendeu? Então, se a gente não fizesse essa seleção de prioridades com o cliente, o projeto era inviável financeiramente. Como nós separamos os pontos onde a gente conseguiria atuar e reduzir o custo, o projeto se tornou viável. Legal. Entendeu? E o cliente era o maior interessado em buscar o resultado, por quê? Porque ele teria um resultado, inclusive, financeiro no final. Claro. Ele teria uma economia de custo no final. Uhum. Então, todos estavam dispostos a buscar o resultado. O Fernando Souza, que foi o integrador, qual é o objetivo dele? Qual é o interesse dele? Ele pegou um contrato de 5 anos com a indústria de operação da tecnologia, que já está em 8. Foram 5, já está em 8. Exatamente. Tá certo? Percival, se você me permitir aqui Claro. colocações aí para o Silvano, para o João aí, e para os nossos ouvintes aí, participantes do programa aí, o Reinaldo também acho que pode me ajudar a clarificar um pouco aí do que eu vou colocar aqui. Os principais pontos que você abordou no teu projeto lá para a revitalização dessa indústria, para obter os resultados com a performance aí, econômica, trazendo mais resultados e economia aliada também, que é sempre o teu ponto de vista e posicionamento, né? Você previu lá controle de acesso, você previu sistema de CFTV IP, na época, com os encoders, que foi algo inovador. Todas as câmeras foram móveis, eram câmeras, tanto as mini domes quanto as speed domes eram inclusive nos escritórios, hein? Os escritórios todos. Mini PTZs dentro dos escritórios. Exatamente. Alarmes, presets, rondas, guarda-tuas, tudo isso vinculado a eventos de alarme, tudo SAP. Em cima de mapas. Isso é uma premissa também do Percival. Outro ponto importante, a leitura de placa integrada ao sistema de CFTV e ao controle de acesso. Nós desenvolvemos lá um sistema de leitura de placas que lê a placa da frente do caminhão, a placa de trás do caminhão, vincula também as demais placas das carretas, dos reboques que estão vindo por trás, e cria isso como se fosse um comboio de placas, tá? Nós associamos isso também ao usuário dessa placa. Rastreabilidade, né, Fernando? Rastreabilidade dos veículos, né? Rastreabilidade do veículo. Então, a gente conseguia, através de uma pesquisa no CFTV, escrever a placa, já vinham os vídeos, já vinham as informações, vinham os alarmes. Todas as câmeras por onde passaram, por onde o veículo passou. Exatamente. A gente criou sequências de câmeras por roteiro de veículo, a plataforma também permitia, vinculamos isso a mapas, isso foi muito bacana. A gente conseguia clicar em cima do mapa, abrir a câmera, abrir uma ocorrência, piscava em cima do mapa. Isso permitiu que o Percival quebrasse um ciclo longo lá, como diria o nosso amigo Magri, da imexibilidade. Como diria o nosso Magri aí. Então é o seguinte, havia alguns vigilantes que não podiam ser trocados, pois só eles conheciam a plataforma, a base, a planta gigantesca do cliente. E com esta forma de ver do Percival, nós tiramos a inteligência do vigilante, vamos falar, do conhecedor especialista da planta, e transferimos esse know-how para a nossa solução, o sistema, a plataforma, que foi o ponto de vista do Percival, a solução é do cliente, não é do vigilante. O vigilante é uma interface do sistema. A plataforma em si precisa dominar todas as informações e abastecer o vigilante, que é apenas um cliente
usuário de um momento específico da solução. E com isso aí a gente criou uma série de alarmes, sistemas, instruções, tudo integrado. Que é ponto importante aí que o pessoal citou, nós criamos também integração com as balanças. Então, quando entrava na balança, a gente via o peso dele e marcava isso lá na plataforma de CFTV. E uma das coisas que foi na época, acho que vou falar ao meu ver aqui, foi o desafio de fazer integração do SAP com a plataforma do CFTV e o controle de acesso. Isso criou um momento ali de dificuldade, porque a gente não tinha casos anteriores aonde recorrer. E a documentação ainda do SAP, ela era um pouco restrita, poucas pessoas dominavam essas integrações, e os funcionários eram específicos, e também na parte da Indigo Vision, algumas coisas demandavam conhecimentos específicos que vinham do Reino Unido, levavam um pouco de tempo para a gente poder criar essa lógica. Então, a gente teve que criar controle de acesso, placas, balança, SAP e o sistema de CFTV junto com o SAP. Tudo isso integrando como se fosse um cubo. O Percival, na mente dele, ele estava vendo como se fosse um sistema de análise cúbica. Só que essa análise cúbica ela não estava numa única base de dados onde a gente pudesse consultar. Era uma análise cúbica de uma forma de correlação de eventos multilayers, vamos chamar assim, onde a gente, como se tivesse uma sequência de páginas de livro e a gente espetasse por ela um alfinete, né? E a gente encontrasse a correlação de cada evento em cada uma dessas páginas aí com a sua ação correspondente. Então, do nosso lado, foram momentos difíceis aí, essa integração. E eu digo um outro ponto que eu sempre elogio o meu amigo Reinaldo aí, que o desafio que foi encontrado lá para a gente levar o speed lá para dentro da empresa. E o Reinaldo, com esse sorriso e a presteza de sempre com o desafio, já falou, deixa comigo, isso aqui, do nosso lado aqui, vai funcionar. Aí, a hora que o Deslan esteve à mesa ali, olhamos juntos, e implantar o VDSL2 ali foi uma solução muito bacana. E eu até coloco uma pauta de assunto para vocês, para engrandecer o tema aqui, é que o VDSL2 é uma plataforma pouco usada nos dias de hoje. É uma plataforma que ela é empregada em ampla escala pelas empresas de telefonia, mas ela é pouco utilizada dentro de outras possibilidades de uso, como em condomínios horizontais, verticais, grandes indústrias. É uma excelente aplicação. Você já tem a estrutura cabeada, você já tem tudo pronto, você não necessita de novos investimentos. E o principal de tudo, que era o que o Percival urgia na época junto ao cliente, era o tempo, né, pessoal? Tudo levaria muito tempo para poder ser implantado. E essa plataforma do VDSL2, ela engrandeceu muito a nossa implantação aí, deu uma dinâmica no assunto, até para não perder o time de motivação junto ao cliente, né? E aí foi graças ao Reinaldo, né? Pois é, Reinaldão aí, pô, lutou ali como um bravo ali e venceu, né, Reinaldo? Foi fantástico, viu? Se permite só acrescentar uma coisa, que eu não sei se você não está recordado, Fernando, que nós fizemos também a integração, o pessoal do CCO, do CFTV, o CCO, nós tínhamos dentro da fábrica cerca de 600 aparelhos móveis, ramais móveis dentro da fábrica que trabalhavam com PDMA. E nós tínhamos equipamento que fazia grupos de atendimento de emergência. O que acontecia? O CCO, ele fazia parte desse grupo de atendimento, e quando ele recebia uma mensagem, por exemplo, passava um córrego no fundo da fábrica, e esse córrego ele enchia com forte chuva. Então, o que acontecia? O sistema detectava, né, o aumento da água no canal, acionava o pessoal do grupo de emergência para fazer, muitas vezes, contenção de água e assim por diante. E o pessoal do CCO, ele participava desse grupo para quê? Para fazer os presets das câmeras e gravar a situação. Para quê? Para ser utilizada no seguro. Então, eles gravavam as imagens de enchente ou muitas vezes de acidente dentro da fábrica para fazer a gravação de uma fonte fidedigna, uma gravação de imagens e coletar essas imagens de registro. Sim. Então, nós fizemos toda essa interligação e essa integração que, no final das contas,
surtiu um efeito, um benefício muito grande para o cliente, né? No caso do Isso final. há quantos anos atrás? 8 anos 8, né? atrás. 8 anos. Isso foi 2011 e 2012, João. Uma grande batalha. Uma grande batalha. Porque a tecnologia não é como hoje, né? Não era como hoje. Foi lá. Foram alguns desafios aí, viu, João? Eu estava pensando talvez exatamente nisso, né? Porque pintar esse cenário hoje é fácil, né? Exatamente. Até fazer. Até olha, fazer esse cenário hoje é mais fácil, né? Olha o cabelo branco, Silvano. Aqui. Mas olha, Silvano, mesmo citando o que a gente fez atrás, não são tantas as empresas que estão capacitadas a montar toda essa engrenagem e vamos dizer assim, fazer a caixinha de música, tocar a música e a bailarina dançar, junto com a música, tá? Então, é um detalhe importante, porque a gente vê pessoas oferecendo soluções separadas, mas fazer tudo isso se encaixar e funcionar é um desafio grande. Exatamente. O Demarque acabou de comentar aqui no chat, falando exatamente sobre isso, né? Que no interior eles sofrem de mão de obra qualificada para implantação e manutenção dos equipamentos. E isso é uma grande... Quando a gente fala gambiarra, né? O Kleber gosta de bagunçar muito, porque eu sou o rei da gambiarra, porque realmente eu procuro, né? Quem trabalhou a vida inteira com instalação, você acha a solução para tudo, né? Porque às vezes você está no campo, meu amigo, não tem jeito, tem que fazer, né? A bailarina tem que dançar, né? Então tem que ter música. E muitas vezes, quando você pega lá atrás, você não tinha as coisas prontas, né? Então, quando o encoder apareceu, o que era o encoder? Cara, ele transformava o analógico em digital, tinha os relés que você poderia pôr sensor na ponta, né, para ler o output, input e falar com alguma coisa, mas eles vinham sem nada de instrução, né? Você não tinha informação de nada, né? Mal conseguia acessar para pegar a configuração dele, coisa do tipo. Então, você tinha que se debruçar realmente, estudar o produto, fazer teste, né? Eventualmente queimar algum, talvez, para você ver até onde ele ia, né? E aí aplicar isso no campo, entendeu? E aí isso acaba fazendo com que você ganhe uma musculatura de que quando chega um produto já mais ou menos pronto, que já faz isso, você fala, beleza, assim, ó, já fiz isso do jeito mais difícil, né? Sim. E aí hoje você tem vários produtos que até entregam isso aqui pronto para a gente, mas realmente há uma necessidade de melhorar a capacitação da galera de uma forma geral para ficar fácil. Com certeza. Silvano, tem uma gambiarra aí. Eu preciso me lembrar de um caso aqui, Percival, que a gente usou aqui da imaginação. Você falou, eu fiquei tentando recorrer a alguma memória aqui, de algum ajuste técnico avançado que houve em campo. E nós tivemos aqui um ajuste técnico que foi bacana. Nós tínhamos um totem, e esse totem era onde o veículo parava ao lado do totem, né? E nós queríamos mais câmeras lá, mas o projeto não previa mais câmeras. Aí nós pegamos um encoder e colocamos nesse encoder um quad, aquele que separa a imagem em 4, né? E aí nós conseguimos multiplexar uma imagem que estava lá, colocamos várias microcâmeras ali e a gente conseguiu dar enxergar no ponto de cima o caminhoneiro, a moto, mas criamos 4 câmeras com o encoder. E nós acionávamos as portas do encoder pelo relé nós acionávamos as portas do quad pelo relé do encoder. Aquilo foi um ajuste técnico em campo, que era o que tinha para a época. Né? É o que você falou. Foi exatamente aquilo que eu falei. Se não fosse essa integração da equipe, a gente não chegava no resultado. Com certeza. Sim, mas aquela solução que vocês deram de mandar o PTZ pelo cabo de rede telefônica, por exemplo, é algo possível, não vai ferir a norma técnica, não vai deixar de chegar o sinal adequadamente quando você faz. Você usa a infraestrutura que já está lá e resolve o problema, porque o grande lance é resolver o problema. Né? Mas, assim, resolver o problema de forma em que você não atrapalhe os outros, né? Não cria outros. Claro. Resolve um problema, mas não cria outros problemas. Exatamente, entendeu? Então, o que vocês estão falando é justamente você pegar e olhar que é a solução, assim, seria assim, o mundo perfeito, né, João? Você entrar num lugar e falar assim, olha, ok, eu tenho toda essa infraestrutura, toda ela aqui, né?
como eu resolvo da melhor forma? Olhando todas as interfaces tecnológicas, né? Então, vocês olharam, a preocupação inicial ali era a questão da segurança, mas vocês olharam o que tinha de plataforma de telecom, o que tinha de plataforma de TI, o que tinha de plataforma de elétrica e tudo mais. O que é uma preocupação que assim, estamos no programa certo para falar sobre isso, né? Específica, muito certo. Por quê? Porque a arquitetura, ela vai olhar para isso tudo, né? Ela tem que enxergar a coisa como um todo e fazer com que tudo funcione de forma harmônica para uma finalidade, né? E esse é o grande problema. Por isso que a gente se incentivou em criar o programa e está trabalhando ele aqui no dia a dia, para que todo mundo comece a comprar essa ideia mesmo. Você vai instalar uma câmera CFTV, não, beleza, tem um ponto de luz ali, eu vou puxar. Aí o cara puxa o ponto de luz, começa a funcionar a câmera dele, só que a câmera dele, de repente, só funciona de dia. Eu falo porque eu vi isso, né? Eu fui corrigir problemas como esse no campo. Pô, mas o que será? Será que é o infravermelho que deu problema, que toda noite ela para de funcionar? Não, é que ele colocou na lâmpada que o cara desliga na hora de ir embora a energia. Cara, então ele cortava a energia da fonte que alimentava a câmera toda noite, porque o cara apagava a luz e ia embora. Assim, é de coisa simples, não é assim, brincadeira. mas lá no final, o reflexo que isso dá é uma falta de confiança no profissional do segmento. Né? Então, é isso que a gente está aqui motivado sempre a trabalhar, trazer conhecimento, mostrar esses cases fantásticos. Né? Agora, eu fico imaginando o seguinte, se vocês, naquela época, com a solução mais... não é precária, ela foi avançada para a época, né? Mas vocês fizeram tudo isso. Eu estou imaginando que a próxima fase de vocês aqui, assim que terminar a pandemia, é fazer o drone entregar comida também. Isso. Não, já estamos fazendo isso. Já estamos. Já está no roadmap aqui. A pizza Estamos só ajustando a temperatura da comida, né, Percival? Exatamente. Estamos discutindo agora a embalagem que vai manter a temperatura, tá certo? Silvano, só vou fazer um parênteses. Por favor. Desculpa. Com relação a essa estrutura, em relação a a forma de você encontrar soluções. Um problema que nós tivemos quando foi implementar na primeira etapa, na parte de implementação de balões dentro do sistema de telefonia, para você ter uma ideia, nós nos deparamos com um problema super simples. E todos os sinais passavam por um DG, que é o distribuidor que fazia toda a fábrica, porque o cliente tinha cerca de 2.000 ramais que trafegavam tudo, que chegavam num ponto de geral, num distribuidor geral. E nós nos deparamos com uma coisa muito simples: os módulos de proteção do DG. Os módulos de proteção são aqueles módulos que fazem a proteção de cargas atmosféricas. Nós tínhamos problemas, por quê? Porque o fabricante não detalhava isso, mas os módulos que nós usávamos eram módulos de proteção indutivos. Então, eles implementavam uma indutância muito alta e também uma capacitância, porque era dedicado para ramal normal, ramal telefônico, de loop de corrente. Nós tivemos que adaptar, fazer a substituição desses módulos, onde eram utilizados os vídeos, com os módulos que eram usados em linhas privativas de dados, que são os módulos de proteção a gás que não implementavam essa indutância. Quando se colocava esse módulo convencional, o sinal perdia, assim, violentamente a qualidade, porque implementava perdas dentro do sistema que não eram previstas. Então, o que acontece? Por isso que é importante a capacitação. A capacitação vai fazer com que o profissional consiga, com aquele arsenal técnico na mão, consiga analisar qual é a melhor solução e qual é a solução que é mais vestida para o cliente. Senão você pode dar um tiro de canhão para matar uma mosca, né? Mesma coisa que na situação que foi naquela época, de ter distribuído há 10 anos atrás fibra ótica em toda a fábrica. Ia gastar um valor absurdo, sendo que a restrição orçamentária naquela época impediria isso. Então, inviabilizaria o projeto. E a outra questão também, que no caso o projeto do Percival foi muito bom, é em relação à utilização da metodologia de projetos em cima disso. Ou seja, mapeando tudo que há necessidade, em termos de fazer um escopo, análise de risco, a parte de descrição de todas as tarefas, controle de tempo. Então,
o projeto do Percival foi primordial no sentido de utilizar a metodologia de projeto, porque muitas vezes as empresas não trabalham com a metodologia de projeto, então fica uma coisa extremamente empírica. Ah, não, eu vou usar porque alguém experimentou isso e eu acho que tem a possibilidade de funcionar também. Você não sabe muitas vezes se aquele ambiente está propício para aquela solução que outra pessoa encontrou em outra ocasião, em outra estrutura que não é aquela que você está trabalhando hoje. Então, por isso que eu acho que a capacitação sem dúvida nenhuma, o primordial para hoje em dia, para o profissional conseguir ter esse discernimento, entendeu? É isso aí. Gente, infelizmente, nosso tempo aí já finda, né? João, você conduza o nosso encerramento, por favor. Então, eu queria agradecer esse conteúdo que vocês passaram. Infelizmente, o tempo se torna curto com tanta informação interessante, mas eu acredito que parte do objetivo foi atingido. Parte porque você não puder expor tudo, mas mostrar um case que aconteceu e ainda se mantém de pé, de uma transformação onde a arquitetura com a tecnologia, um projeto integrado, trouxe para nós aí uma viabilidade, para nós não, para o cliente tomador, uma viabilidade financeira e técnica, o que é bastante importante, que é o grande brilho de projetos nesse padrão, né? Então, eu espero que tenha levado aos nossos ouvintes, aos nossos participantes, as informações necessárias para que eles possam, então, ampliar o espectro de conhecimento, dar as devidas importâncias para Percival, as devidas importâncias para um projeto, a elaboração de um plano, num projeto, a sequência, o caminho, a alimentação periódica e ajuste desses projetos. E, com isso, agradecer muito a presença de Fernando e Reinaldo com a contribuição do seu trabalho. Parabéns para o Percival, que também supervisionou em conjunto esse trabalho. E, mais uma vez, muito obrigado aí por todo o conhecimento que vocês puderam compartilhar com todos nós. O Percival quer dar um recado aí também. Então, eu queria agradecer a presença do Fernando, do Reinaldo, muito obrigado. Obrigado ao Silvano, João, muito obrigado também de novo, mais uma vez. Imagina. Mas eu queria terminar essa live aqui com esse óculos Like a Boss, como o Silvano costuma usar, que foi um presente que eu ganhei da Camila Ricci, que toca um programa Hackeando o Marketing toda quarta-feira no próprio canal do CT Segurança, um programa que eu recomendo a todos. É espetacular, só que aí na área de marketing e vendas. Tá? Então, aqui é a minha homenagem aqui à Camila Ricci, fica registrada. Muito obrigado a todos e até a próxima live. Muito obrigado, pessoal. Bacana. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Valeu, senhor. Um abraço a todo mundo. Tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Seja bem-vindo, vocês estão na central de vendas exclusivas do CT Segurança e nesse mês quem está com a gente é a Combox, uma fabricante 100% brasileira de produtos de segurança eletrônica e parceira aqui do CT Segurança. Olá pessoal, meu nome é Ricardo Rauch, eu sou CEO da Combox Tecnologia. A Combox é uma empresa especializada no desenvolvimento de hardware e software para o segmento de segurança eletrônica. A Combox tem 5 linhas de produtos para esse segmento. Nós temos controle de acesso, temos alarme corporativo, temos software PSIM, temos software para controle de data center e temos também uma solução completa de hardware e software para automação IP voltada para o mercado de segurança eletrônica, que é o assunto do dia. A nossa linha de automação IP ela consiste de hardware e software. A nossa linha de hardware se chama Multi-IO, extremamente robusta, extremamente simples e com uma ótima relação custo-benefício. Esses módulos eles são utilizados para qualquer aplicação que vocês queiram ligar alguma coisa ou queiram monitorar um sensor. Eles já são utilizados por vários softwares de VMS, a grande maioria. Os módulos são muito robustos, eles não dão manutenção, eles funcionam também como CLP. Vocês podem fazer uma programação no notebook de vocês, é uma tabela, não é nem programação. Vocês enviam esse programa para essa placa e os módulos passam então a executarem lógicas que vocês mesmos programaram. O mercado de segurança eletrônica tem muitas outras oportunidades, ou seja, é um novo nicho de mercado que vocês podem explorar, agregando valor ao serviço de vocês. É isso, pessoal. Agora que você já conhece um pouco mais sobre a Combox,
Quer conhecer um pouco mais ainda? Link na descrição de uma live que nós fizemos, onde você vai entender muito mais sobre as multi-IO, sobre a automação IP e como ela pode trazer dinheiro e benefícios para você e seu cliente. Tem que aproveitar a oportunidade que a Combox traz de 11 a 25 de agosto. Você vai poder comprar qualquer um dos itens da linha de automação IP com 10% de desconto. E além de poder comprar com 10% de desconto, se inscrevendo no site que está na descrição, você também concorre a um tablet. Olha que fantástico! E você ainda vai concorrer, caso seja o integrador que trouxer o melhor negócio para a Combox. Além de ganhar um tablet, você também pode ganhar R$1.000 de premiação. É isso aí. Então, não perde a oportunidade e vamos lá.